trófica no meio ambiente, nós temos, primeiro, os chamados consumidores primários, que são os animais que comem plantas, né? Chamados herbívoros. Então, o que acontece? São os bovinos, são os caprinos, os cavalos, e a gente pode notar na natureza que os animais que são de grande porte e os animais que são muito frequentes na natureza, eles são herbívoros. Mas você imagina um elefante, um cavalo, animais assim que são de grande porte, né? Se eles fossem carnívoros, o meio ambiente não ia aguentar. Então, a própria natureza ela faz um arranjo para manter o seu equilíbrio. Então, esses consumidores primários são os animais herbívoros, né? Bovino, caprino, cavalo, girafa, elefante, a maior parte deles. Depois nós temos nessa cadeia alimentar eutrófica os chamados consumidores secundários, que são os animais carnívoros. Então a gente tem os grandes felinos, os grandes carnívoros, né? Os cães, os gatos, os lobos, leão, onça, tigre, são carnívoros, são predadores, né? Então a gente começa a perguntar, escuta, o ser humano, o que ele é? O ser humano é chamado onívoro ou omnívoro, como alguns outros animais, que comem de tudo. Comem vegetais e também comem carne, né? Então, os seres humanos, de modo geral, são classificados em onívoros ou omnívoros, né? Bom, então eu peguei um texto na internet que eu achei muito interessante e que diz assim, que, de modo geral, a gente não pode colocar todos os omnívoros do meio ambiente, o ser humano, os porcos, os guaxinins, tem muitos animais que são assim, os ursos, né? Que comem vegetais e também comem carne dos animais. Não são todos iguais. Por quê? Por exemplo, os seres humanos e os primatas não humanos. Você sabe quais são os primatas não humanos, Luiz? Primatas não humanos. Não humanos? Primatas não humanos. Chimpanzé, gorila, orangotango, eles são do grupo primata também, como nós, né? São chamados primatas não humanos. Então, os primatas não humanos e o ser humano, então, são onívoros que têm características mais de herbívoros do que de carnívoros. Até a nossa própria dentição, ela é mais parecida com os herbívoros do que com os carnívoros. Tem outros onívoros que comem de tudo, como é o caso dos ursos, dos guaxinins, que eles têm mais característica dos carnívoros. Eles têm garras, eles têm os dentes bem afiados, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, vamos indo, então. Então, a gente começa a ver por que os animais eles são ainda hoje. A gente não tem nessa abordagem ética, né? Que pergunta assim: nós temos o direito de dispor dos animais? Então, o que se faz hoje, ainda dispondo da vida dos animais, da capacidade de sofrimento dos animais, isso vem de um modelo cultural de muito tempo, né? Por exemplo, já na Revolução Científica do século XVII, nós tínhamos um grande filósofo que foi o principal indivíduo que estabeleceu o método científico dentro da ciência, o método racional. Ele dizia assim, olha, nós temos que investir no conhecimento como meio de subjugar e explorar a natureza em benefício do ser humano. E, se necessário, podemos torturar a natureza como faríamos a uma mulher para extrair os segredos. Olha, mas que coisa, hein? No século XVII, um grande filósofo falar isso. Mas a gente não culpa ele, não, porque naquele tempo era assim, né? As mulheres não tinham o status que tem hoje. É, né? tudo atrasado, não é, doutora? Tudo atrasado. Então, e depois, como eu sou reencarnacionista, pode ser que um de nós é que estivesse lá falando dessas coisas, né? A gente não culpa ninguém, não. Bom, e também, o que aconteceu?
Ainda esse que eu citei, o Francis Bacon, foi século XVII. Um dos grandes pesquisadores, que foi Claude Bernard, francês, ainda meados do século XIX, ele dizia assim: temos o direito de realizar experiências nos animais e dispor da vida deles, porque, apesar de não serem eles as cobaias perfeitas, eles estão fora da esfera das nossas preocupações morais, porque eles são considerados seres eticamente neutros. Olha que imagem que se tinha, né? É. Então, há um pouco mais de 200 anos atrás, a ideia que se tinha era assim, que os animais a gente não tem compromisso moral com eles, né? Como hoje nós estamos preocupados com isso. Como não temos? Hoje a gente sabe que eles são seres espirituais em evolução pela doutrina espírita, nós sabemos que eles sofrem, eles têm memória, eles têm inteligência, eles têm uma porção de tributos. Então, nós precisamos aprender a respeitá-los, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente vem vendo essa questão. Na doutrina espírita, a gente chega à conclusão, com pioneirismo absoluto de mais de 150 anos, de que os animais são seres espirituais em evolução. Eles não são coisas descartáveis que não sentem, não. Eles são seres espirituais encarnados em corpos de animais. E uma coisa que é fundamental, eles têm direito à própria vida. Como é que nós vamos dispor da vida deles? É um atrevimento da nossa parte, né? Então, eu vou citar algumas coisas aqui para vocês. Olha, para fazer um resumo da literatura espírita. No Livro dos Espíritos, questão 597, cuja edição que eu estou referindo é de 1860, então lá está escrito que os animais são espíritos encarnados em corpos de animais, que a verdadeira essência deles é espiritual. E também está escrito lá que eles são inteligentes e que a inteligência é atributo do espírito. No Livro dos Espíritos, ainda, nas questões 599 e 601, está dito lá que os animais reencarnam e evoluem como nós, seres humanos. No Livro dos Espíritos, ainda, nas questões 24 e 76, está escrito o que eu já disse, que também consta da questão 597. Inteligência não é atributo do cérebro, é atributo do espírito. Então, os animais, como são inteligentes, eles têm espírito, não é? Bom, na Gênese de Kardec, que é outro livro da codificação espírita, no capítulo 3, dos itens 11 a 13, e a primeira edição da Gênese é de 1868, está escrito assim: os animais agem por instinto, mas também por inteligência. Olha, que pioneirismo da doutrina espírita, meus amigos, vocês estão percebendo? Porque a ciência das universidades só começou a fazer pesquisa demonstrando tudo isso que a doutrina espírita já falava há mais de 150 anos, a partir da década de 1960, né? Então começaram alguns pesquisadores a falar, não, parece que os animais são inteligentes. Aí fizeram uma pesquisa do comportamento do cérebro para mostrar que os animais são inteligentes. A doutrina espírita antecipou esse conhecimento de mais de 150 anos, continuando ainda na doutrina espírita, né? No Livro dos Espíritos, na questão 73, Kardec pergunta: o instinto é o que, afinal? E os espíritos respondem: instinto é uma espécie de inteligência. Então, hoje, na etologia, a ciência do comportamento, isso se confirma, porque pela etologia é assim: todo indivíduo, ser humano ou outro animal, tem o seu banco de memórias. Vamos imaginar assim, simbolicamente, que o nosso banco de memória do ser humano e dos animais seja assim um armário cheio de gavetinhas. Aquilo que o indivíduo já aprendeu a fazer por ato de inteligência, ele coloca numa gavetinha com o rótulo instinto. Então, por exemplo, todo animal ele já aprendeu, e nós também, a sobreviver, a se alimentar, a reproduzir a espécie, a fugir de agentes aversivos.
esse saber do indivíduo, ele já aprendeu a fazer essas coisas, ele faz instintivamente, automaticamente, isso que é instinto. Então, assim, quando nasce um bebezinho mamífero, inclusive humano, né? Todo mamífero, inclusive o ser humano, o bebezinho já tem um reflexo da sucção, de mamar, né, o leite da mãe. Então, fala assim, isso é instinto, ele já nasceu com isso, mas lá para trás do processo evolutivo, ele aprendeu a fazer isso. Não é assim uma coisa que alguém colocou lá dentro, deixa eu colocar lá dentro dessa criatura essa capacidade dele de nascer sabendo mamar. Não, ele aprendeu isso na série evolutiva, né? Porque todo ser vem de outro ser. O ser humano ele veio de um processo evolutivo de várias espécies que foram se tornando humanas. Qualquer hora a gente fala nisso aqui com mais detalhe, né? Continuando. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, que é um médico desencarnado, está no plano espiritual e se comunicou através de uns 20 livros pela mediunidade de Chico Xavier. Nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, que é de 1959, no 4º capítulo, André Luiz diz assim: os animais também pensam, e eles pensam em ondas fragmentárias. Isso aí é um estudo muito bonito que eu fiz e que está no meu livro Questão Espiritual dos Animais. Em outro livro de André Luiz, chamado No Mundo Maior, que é de 1947, no capítulo 3, um dos professores, mentores de André Luiz, que é Calderaro, ele diz assim: nos animais, desde os mais primitivos, já existe um despertar da consciência. E nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo 3, ainda Calderaro diz: o cérebro dos animais, de todos os animais que têm cérebro, inclusive no ser humano, é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Quanta coisa, meus amigos, vocês perceberam que a doutrina espírita já mostra para a gente, algumas há mais de 150 anos, outras agora já no século XX, né? Através da psicografia de Chico Xavier, mostrando tantos atributos do espírito dos animais, que são seres espirituais em evolução, né? Bom, então, quando eu fiz esse estudo dentro da doutrina espírita, eu tive curiosidade de fazer um paralelo, uma comparação. O que a ciência de hoje fala a respeito dos animais? Ela fala assim: os animais são seres sencientes. O que é isso? Essa palavra sencientes, sem ciência, vem de uma palavra latina que é sensiens, que significa que sente. Agora, o ser vivo, ele sente, a sensibilidade não está separada dos outros atributos. Vem tudo num balaio só, meus amigos. Olha, inteligência, sensibilidade, memória, capacidade de raciocínio, tudo isso, um atributo está relacionado ao outro. Porque ninguém tem memória sem ser inteligente. Ninguém é inteligente sem fazer associação de ideias, né? Então, esses atributos todos, eles vêm juntos. Então, a senciência, ela contempla não apenas a sensibilidade, que é a origem etimológica da palavra, mas todos os atributos do espírito de todas as criaturas vivas, né? Bom, tem um capítulo de um livro que eu escrevi, meus amigos, com esse título: Os Animais São Seres Sencientes, mostrando a abordagem da ciência das universidades sobre a verdadeira natureza dos animais. É claro que num artigo científico eu não vou falar de espírito, né? Porque a ciência ainda não admite a realidade do espírito, nem no ser humano, quanto mais nos animais, né? Então, vamos devagar. Na ciência, a gente já chegou, já é um passo grande a ciência ter admitido que os animais são seres sencientes, né? E eu escrevi um artigo com esse título, Os Animais São Seres Sencientes, num livro
que está disponível na internet. Ele se chama Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior. Esse livro é de 2008, o organizador é o professor Thales Tress, lá de Alfenas, Minas Gerais, e ele está no site, olha, eu vou falar para vocês, www.interniche.org, viu? Então, Repete de novo, doutor Beni. Vou repetir, é o livro Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior, de 2008. E o site é www.interniche.org. O primeiro capítulo é meu, Os Animais São Seres Sencientes, viu, pessoal? Então, eu tive a oportunidade de fazer um estudo tanto dentro da literatura espírita, quanto dentro da ciência. E eu comparei as duas coisas, né? Então, a gente acaba chegando aqui à conclusão. A gente acaba chegando à conclusão que os animais, como seres sencientes, como espíritos em evolução, eles têm direito à própria vida e têm direito a serem livrados dos sofrimentos que nós impomos a eles, né? Particularmente na criação industrial para abate e consumo de suas carnes. Pessoal, não combina mais, né? A gente quer ser um ser assim ético, mais evoluído, e ficar ainda com esse comportamento assim já começa a incomodar, não é? Mas olha, eu estou falando isso, mas eu quero também repetir uma coisa que eu já disse aqui várias vezes. Quando eu falo em alimentação vegetariana e mostro assim como os animais sofrem na alimentação carnívora, eu não estou julgando ninguém, eu não estou assim falando, quem é vegetariano é mais evoluído do que... Não, não tem nada disso, viu? Eu respeito, porque cada indivíduo, cada ser humano tem direito ao seu livre-arbítrio, à sua escolha. Eu tenho amigos que me dizem assim, Vini, eu estou convencido de tudo que você fala, mas eu não consigo parar de comer carne. Eu falo, tudo bem. Então, você tem a sua capacidade de escolha, e eu não tenho nada com isso. Cada um resolve, cada um decide como quiser, não é? Então, meus amigos, eu apresento o assunto para quem estiver interessado em fazer uma proposta. Olha, quem sabe aos poucos eu vou deixando os animais sossegados, sem dispor da vida deles, sem agredir a capacidade de sofrimento que eles têm, né? É uma proposta. Bom, além do que, meus amigos, ainda nesse capítulo da questão ética, se nós podemos dispor dos animais, também já falei aqui que em 2012 estava acontecendo lá na Inglaterra um simpósio sobre consciência humana. Estavam reunidos lá centenas de cientistas, né? E liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, 26 neurocientistas assinaram um documento que hoje é conhecido como Declaração de Cambridge, que consta o seguinte dessa declaração: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Eu fiquei interessada, não sabíamos o quê? Mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. E o texto continua assim: as mesmas estruturas do cérebro humano que são ativadas na manifestação de atos de consciência também existem nesses animais. E como não existem estruturas nem órgãos sem função, o que estariam fazendo essas estruturas no cérebro dos animais? Isso é altamente sugestivo do ponto de vista metodológico, científico, que o cérebro dos animais, como o cérebro humano, também é o órgão de manifestação da mente deles, né? Cada um no seu nível evolutivo, né? E hoje, meus amigos, tem tanta pesquisa feita no cérebro de animais, particularmente em cães. Tem uma que eu sempre cito nas minhas palestras, que é de Hendricks e colaboradores, né?
Então, também está disponível na internet. É Andix e Colaboradores. Então, é assim, esse autor, ele treinou 10, 12 cães com os quais ele trabalhou para ficar quietinhos dentro daquele tubo da ressonância magnética funcional. Vocês já entraram naquele tubo? Você já entrou, Luiz, dentro desse tubo Doutor, da eu ressonância entrei, magnética funcional? eu entrei e apertei rapidinho para sair. Aí a pessoa lá falou que era para mim tomar uma água e respirar. Como era coluna, ele falou: vou fazer o seguinte, eu vou te colocar você com a cabeça para fora. Ah, com a cabeça para fora, tudo bem, né, Luiz? Aí eu Agora fiquei. vai enfiar a cabeça naquele tubo. Não, mas aí depois ele falou: eu vou ter que tirar uma outra e você vai ter que entrar lá. Aí Você tem uma técnica, pode passar a técnica? pode, você que sabe, você Bom, que é o quando dono você, do programa. quando você entra lá, você vai ver que você está entrando dentro de um tubo e você vai ver nada, só branco, né? Ah, é um horror. Aí você procura, e o barulho, eu estou vendo? Nossa, é uma barulhada. Mas o Aí, barulho não me incomoda. Me incomoda é ficar presa naquele tubo. Presa não, né? Que o é. tubo tem buraco dos dois lados, mas a gente ficar e tem que ficar Então, quieta lá mais de uma hora. doutor Ivene, aí eu entrei, fiquei bem lá, quase com a cabeça lá no outro buraco lá de saída lá Sei. e olhando, tinha uma entrada de ar. Tinha uma entrada de ar. Então, quer dizer, eu fiquei olhando para aquela entrada de ar e também eu estava já próximo ao buraco de trás. Aí eu fiz, normal. É. Você tem que ter uma técnica, ouvinte. Tem Ô, uma técnica. Luiz, olha, meus caros participantes, eu fiquei tão humilhada com essa pesquisa do Endicks, quando eu li que os cães ficaram quietinhos lá dentro desse tubo, né? E eu fico numa agonia que vocês não têm ideia. Meu Deus, como Ó, é a difícil. gente já dá trabalho. Imagine um animal, um cão lá dentro, como que já não fica quieto? Não, Luiz, todos ficaram muito quietinhos. Eu vi os vídeos. Ah, é? É, todos ficaram quietos lá. Eu fiquei muito humilhado. Eu falei, meu Deus, se os cães ficam, por que que eu, que assim a gente se Ah, considera espiritualmente mais evoluído que o cão, não consigo ficar, né? nós temos Ah, que mas fazer, tem olha, que ter eu uma peno para técnica. entrar naquele tubo. É a mesma coisa que o Antes do meu. Ah, pode falar. elevador, doutor Emmanuel. Elevador, se você tem que ter uma técnica, né? Para poder, se acontecer qualquer coisa, ficar lá dentro do elevador, né? Bom, elevador eu tenho a técnica, eu entro, eu sou claustrofóbica, né? Vocês já perceberam. Também. Elevador eu entro e eu fico ou recitando uma poesia, ou fazendo uma prece, e eu me distraio com alguma coisa assim. Avião também, eu entro no avião, já pego minha palavra cruzada, não fico olhando o que está entrando e que vai fechar a porta, não. Agora, aquele tubinho lá da ressonância magnética funcional, É difícil. antes do acidente que eu tive, que agora eu tenho prótese, né? Ah, Aqui no quadril, e eu pedia para me sedar. Aí me sedava, eu ficava lá dentro e pronto, né? Depois que eu tive o acidente, o médico falou, Ivene, agora não dá mais para sedar. Por quê? Aquilo, se esquentar o metal da prótese, vai me queimar a bacia lá, os tecidos, né? Eu falei, não, então... Mas aí eu vou e o pessoal atende muito bem, né? Sempre. Mas eu já entrei, ainda mais que eu tive 3 pancreatites, aham. e eu tive que entrar naquele tubo lá várias vezes, né? Mas olha, eu chamo tudo quanto é espírito para me ajudar e vou rezando. Olha, não é tranquilo para mim, né? Mas isso é uma particularidade, né, Luiz? A Eu gente sei. Eu tenho um primo meu que é, acho que dá uns dois de mim. Ele é muito fortão, fortão. é. Só anestesiado. Mas olha, tem gente, eu tenho até familiares próximos que não consegue tirar sangue, não É, consegue tomar uma injeção, porque isso é próprio do ser humano, né? Sabe lá que memória a gente tem, né? Mas isso aqui é uma particularidade, eu estou comentando porque outras pessoas que podem ter uma coisa parecida falam, isso aqui não sou só eu, tem. Aliás, quando a última vez foi uma médica tão gentil, e eu me desculpei com ela, eu falei, olha, eu quero me desculpar,
pelo trabalho que eu dei para você. Ela falou assim, não se preocupe. Ela foi muito gentil. Ela disse, olha, eu posso dizer para você que de 10 pessoas que chegam aqui para entrar nesse tubo, 9 têm dificuldade. Eu fiquei aliviada, falei, então não sou só eu que sou esquisita, né? Não, eu acho que o normal é a pessoa ficar desconfortável naquele tubo. A minha irmã, que faleceu agora em junho, a minha irmã falava assim, não, entra lá e dorme, fica sossegada. Então é assim, né? Eu devo ter Como vai dormir? É uma barulhada, mas o barulho não me incomoda o fato de ficar. Mas é assim, né, Luiz? Quando eu saí do tubo, eu fiquei olhando para aquele tubo, eu disse, meu Deus, esse tubo não tem nada, nada de que assuste, né? Não tem nada, ele é aberto dos dois lados, é iluminado. A hora que eu quiser, tem uma coisinha que a gente, uma campainha, né? Se você não aguentar, se aperta, eles te tiram do tubo. Eu falei, o tubo não tem nada de assustador. O problema está em mim mesmo, né? Eu devo ter alguma memória que quando eu me vejo naquela situação, aquilo dá o chamado start, no gatilho. Mas tudo bem, vamos tocando em frente. Bom, então vamos lá, doutor Ben. Então, o que fizeram com esses cães? O Hendrix colocou o fone de ouvido e emitiu dezenas de tipos de sons, assim, bomba, outro cão latindo. Quando era o tutor que falava carinhosamente com o cão, marcava no cérebro a sua área auditiva. É claro, ele estava ouvindo a voz do tutor. Mas, para surpresa dos pesquisadores, marcou também a área visual do cérebro do cão, e ele não estava vendo o tutor. Isso já significa o quê? Uma associação de ideias. Por quê? Na casa dele, assim, no dia a dia, ele ouvia o tutor e via. Agora, quando ele estava só ouvindo, ele criou espacialmente a imagem do tutor, o que marcou a área visual dele, né? Então, isso foi uma coisa de associação de ideias. E marcou também a área mais anterior dos lobos frontais do cérebro do cão, a chamada área pré-frontal, que trabalha com entendimento, com raciocínio, aquela coisa de cair a ficha, de entender o que está acontecendo. Então, qual a conclusão desse trabalho? As áreas de percepção e processamento da voz também existem nos cães, com um padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Esses dados elucidam como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Então, tem uma teoria que diz assim, não, os cães só imitam as expressões humanas. Não é verdade. Esses estudos em ressonância magnética funcional do cérebro dos animais estão mostrando que não. O cérebro deles tem capacidade cognitiva de processar o estímulo e mostrar que há entendimento, né? Isso realmente é muito bonito, né? Bom, então hoje nós temos novo conhecimento sobre a verdadeira natureza dos animais. Pela literatura espírita, eles são seres espirituais em evolução. Pela literatura acadêmica da universidade, são seres sencientes. Então, eles pensam, eles têm livre vontade, têm inteligência, memória, mente, psiquismo. Então, eles têm capacidade também de sofrimento físico e mental. Então, em virtude desse conhecimento, a gente volta à pergunta: temos o direito de dispor de criaturas assim? Matando esses animais para consumo, submetendo os animais a todo tipo de sofrimento que eles sofrem, né, na criação industrial, no abate, né? Nós temos que rever tudo isso, né? Doutora Ivênia, no programa da terça-feira que vem, a senhora vai estar aqui em São Paulo? Onde a senhora vai estar? Não, amanhã eu estou viajando para Olambra e depois para Jaboticabal. Então, terça-feira, a senhora entrar no ar, a senhora vai dar umas dicas sobre Natal e sem carne e Ano Novo sem carne. A senhora vai dar umas dicas aí pra gente. Terça-feira, que horas? Não, na segunda, desculpa, no programa. Na próxima segunda? No dia 18. Tá bom. No dia 18, tá? Combinado, tudo bem. Na próxima segunda, a senhora vai dar uma dica para. Porque... dia 18,
Eu estarei em Jaboticabal já em E 18. aí, no Natal, nós vamos fazer o programa, mas já passou a ceia. Então, dia 18, eu só vou dar uma dica. Tá bom, Natal e Ano Novo sem carne. nossa, isso mesmo. Bom, É, então, pessoal, do ponto de vista ético, a gente já sabe que nós temos que rever esse assunto, né? E repito a pergunta: considerando tudo que nós sabemos hoje sobre os animais, nós temos o direito ainda de dispor da vida deles e da sua capacidade de sofrimento físico e mental, né? Então, fica essa pergunta. Bom, aspectos nutricionais. Então, é assim: a pergunta que se faz é essa. A carne é essencial, nós precisamos nos alimentar da carne dos animais como fonte de proteína, de B12, de ferro, etc. Não. Isso é um mito, isso não é verdade. O ser humano precisa dos aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteínas. São conhecidos pela ciência 20 aminoácidos, sendo que 9 são essenciais para a alimentação humana. Acontece que esses aminoácidos têm na carne dos animais, mas também tem muitos produtos por aí, vegetais, né? Em algas, em muitas outras coisas. Então, o professor Aulos Carcioff, que é professor de nutrição animal lá na Unesp de Jaboticabal, ele me diz assim: olha, o rato é um animal assim que tem um metabolismo invejável. Você escutou essa, Luiz? O rato, que culturalmente é um animal assim, é rato, né? Desprezível. Do ponto de vista metabólico, ele tem um metabolismo incrível, por que a isso que eu gente pego ele. assim é. Por quê? Ele se adapta em qualquer lugar, porque ele tem um metabolismo, ele precisa de pouca proteína e ele excreta pouca proteína, então ele vive em qualquer lugar. O ser humano, olha que vantagem nós temos, tem um metabolismo ainda melhor do que o do rato. Precisa de menos aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteína, e excreta pouca proteína. Então é assim, meus amigos, olha, se o ser humano parar de comer a carne dos animais, ele não vai ter falta de proteína. Então, eu fico fraco porque não vou ter proteína. Não. É muito difícil o indivíduo que para de comer a carne dos animais ter falta de proteína. Porque proteína você pega em muitos outros lugares. Tem muitos vegetais com alta taxa de aminoácidos e proteína, como é o caso do feijão, da soja, da lentilha, né? Tem muitos, do grão de bico. Essa semana mesmo eu fiz aqui em casa aquela pasta de grão de bico, né, com tempero, com um pouquinho de azeite, que é o chamado hummus, né? E a gente come com torrada, come com bolacha salgada. É uma delícia, né? E é uma fonte incrível de proteína. O que o ser humano que deixa de comer carne precisa prestar atenção é para não ter falta de vitamina B12, que já existe sintética, ferro e ômega 3, né? Então, tem muitos alimentos por aí que têm esse tipo de fonte, né, dessas outras coisas. Bem, então, ainda continuando com essa abordagem, né, de que o ser humano não precisa da carne dos animais, mas precisa dos aminoácidos que formam as proteínas, então repito que a gente vai precisar vigiar o nível de ferro, B12 e ômega 3. A primeira coisa que uma alimentação vegetariana ou vegana descuidada mostra é anemia, falta de ferro, né? Então vamos tomar cuidado. Então, o professor Aulos falou assim: olha, se a alimentação vegetariana não fosse boa, mais de 450 milhões de pessoas na Índia que são vegetarianas, que jamais viram carne em suas mesas, não teriam vivido centenas de anos, geração após geração. Não é isso? Não é verdade? Então, olha, ele me disse assim: produzir carne para alimentar a humanidade não é uma necessidade real, é apenas uma opção cultural de paladar para o Ocidente.
Muitas culturas orientais são vegetarianas, né? Então, aqui no Ocidente, nós temos essa cultura de comer a carne como se fosse, não, não vai comer carne, vai ficar fraco. Se vai ficar fraco é porque a alimentação vegetariana não está sendo bem cuidada, né? Porque não tem nada a ver. Bom, então é assim, olha, aqui ele me passou uma porção de coisas, das necessidades básicas, né? De proteína, de vitaminas, de tudo. Então, eu vou passar por cima disso aqui, porque é assim. Sabe que ele me disse ainda, o professor Aulos, em relação à parte nutricional, que no futuro a nossa alimentação pode ser de base celular. A proteína vai ser obtida em organismos celulares, em bactérias, algas e leveduras. Levedura, quando a gente faz, por exemplo, pão caseiro, pizza em casa, aquele fermento que a gente coloca na farinha contém levedura, né? Então, olha, tem bactérias que têm cepas de bactérias, cultura de bactérias, tem 80% de aminoácidos, algas têm 70% de aminoácidos, leveduras também têm mais de 50% de aminoácidos, né? Então, a gente pode, no futuro, nos alimentarmos, fazer vários tipos de alimento a partir de bactérias, cultura de bactérias, de algas e de leveduras. Olha que coisa boa, né? E tem vários trabalhos mostrando, vários trabalhos, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos, mostrando que as dietas vegetarianas, elas oferecem às pessoas menores taxas de mortalidade, menos doenças cardiovasculares, menos doenças renais e menos doenças endócrinas em relação às pessoas que se alimentam da dieta carnívora, né? Bom, então, eu peguei aqui na pesquisa a posição da Associação Americana de Dietética, ou seja, de alimentação, em parceria com a Associação Dietética do Canadá, que mostraram, através de uma pesquisa intensa sobre a validade das várias opções, dieta carnívora, vegetariana, ovo-lacto vegetariana, vegana, etc., viram qual delas era mais apropriada para o ser humano. Sabe qual é a conclusão? Da posição da Associação Americana de Dietética, em parceria com a Associação Dietética do Canadá, que dietas vegetarianas são as mais apropriadas para o ser humano. São mais saudáveis, nutricionalmente adequadas e fornecem benefícios para a saúde na prevenção e tratamento de algumas doenças, particularmente as doenças crônicas. Olha que beleza, hein, Luiz? Maravilha. Esse trabalho do Canadá junto com os Estados Unidos, uma palestra de anos, uma pesquisa de anos, mostrando que a dieta alimentar mais apropriada ao ser humano não é a carnívora, é a vegetariana, né? Nossa, maravilha. Maravilha. Agora, quando você falar, então eu quero assumir a dieta vegetariana, não é de um dia para o outro, viu, meus amigos? Tem que ser uma coisa assim progressiva e com a orientação de um profissional nutricionista ou de um médico nutrólogo ou médica nutróloga, né? Para ter orientação, porque, vou repetir, precisa prestar atenção sempre no nível de ferro do sangue, o nível de vitamina B12 e ômega 3, né? Que são coisas importantes. Bom, no Livro dos Espíritos tem uma questão que é bem polêmica no meio importante, porque os espíritas que ainda defendem a alimentação carnívora, eles dizem assim, na questão 723 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Então, os espíritos respondem, na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo a sua organização. Sabe qual é a crítica não é crítica, sabe qual é o comentário que eu faço em relação a essa pergunta? É assim,
Em meados do século XIX, quando esse assunto foi tratado por Kardec, não se conheciam os nutrientes, os elementos, componentes dos nutrientes, né? Então, é assim, não se sabia o que era proteína, o que era vitamina, o que era aminoácido, o que era nada, não se sabia nada, porque foi a partir de 2005, 2010, do século XX, que se começaram as pesquisas. Primeiro descobriram a proteína, depois as vitaminas e assim por diante. Então não se conhecia nada, não é elemento. Então qual é o alimento que não vai faltar B12, não vai faltar ferro? Nem sabia de B12 nem de ferro naquela época, né? Ah, não comendo carne, tudo bem. Então não se conheciam os elementos constituintes dos nutrientes. Hoje se conhecem. A ponto de hoje, os nutrólogos, os nutricionistas, elaborarem dietas de acordo com a necessidade de cada um. Por exemplo, eu sou idosa, o meu pâncreas tem um defeito, ele não fabrica algumas enzimas, então a minha nutricionista montou uma dieta para mim, para que vá suprir as minhas necessidades, que são diferentes de uma criança em crescimento, de um jovenzinho, de um adulto, de um indivíduo que tem diabetes, do outro que é renal crônico. Hoje em dia, conhecendo os alimentos, os elementos que compõem os nutrientes, né? Então, é muito diferente. Então, a gente propõe assim, em vez de falar carne nutre a carne, põe a matéria nutre a matéria, né? Porque se a gente conseguir manter as nossas energias e a nossa saúde para cumprir a lei do trabalho, sem nos alimentarmos da carne dos animais, qual é o problema? Não é? Então, não vale, na minha leitura, mesmo espíritas que ainda defendem a alimentação carnívora, referirem a questão 723 do Livro dos Espíritos. Eu acho que a gente já tem uma boa explicação para isso, né? O ouvinte falou agora que eu peguei aqui, falou, boa É, ideia. Você foi muito, né? é. Foi legal você falar para a doutora Ivênia falar o que nós devemos comer no Natal e no Ano Novo sem carne. Ah, tá bom. Olha, não é objetivo do programa a gente fazer assim orientação técnica. Então tem gente que me pergunta assim: "Ah, o meu cachorro está com isso, está com aquilo, o meu gato, a senhora como veterinária". Eu disse: "Olha, não é objetivo do programa, eu nem tenho autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária para, num programa desse tipo, fazer consulta em medicina veterinária, né, Luiz? Não é o nosso objetivo. É, Mas eu posso dar umas dicas aqui, da maneira. é dica dela. Claro, umas dicas, não tem nada a ver com Mas, exercício profissional, né? mas terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Ô, doutora Ivênia, o tema, eu Eu estou coloquei vendo que o tempo está correndo aqui, né? o tema, passa um tema para mim. Eu coloquei aqui o tema: o ser humano não precisa da carne dos animais, tá bom? Tá bom. É o tema. Então você põe assim, parte um, porque depois, É, no próximo programa, você vai pôr parte 2, porque não vai dar tempo da gente falar tudo hoje, viu, Luiz? Estou tem vendo parte aqui. um aqui, tá? É. Ah, Então, nós falamos, né? Então, meus amigos, olha, em relação ainda a essa parte nutricional e aos aspectos éticos que também a gente viu, eu gostaria de citar aqui ainda, dá tempo, né, Luiz? tá. No livro Missionários da Luz de André Luiz, no capítulo 4, o mentor Alexandre dá uma bronca na gente, olha, eu fiquei até envergonhado, viu? Ele diz assim, olha, a nossa inteligência tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, já teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos para a nossa alimentação, sem recorrer às indústrias da morte. Olha, ele pegou pesado, hein, Luiz? Sem recorrer às indústrias da morte, eu falei, meu Deus, e é verdade, né? E ele continua o texto ainda dizendo assim, ó, quer ver o que ele fala? Capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, somos verdugos cruéis. Você sabe o que são verdugos, Luiz? É um termo bem antigo, né?
Você já vai querer saber o que é. Olha, ele fala assim: Ah, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, somos verdugos cruéis. Ou seja, nós somos assim, carrascos, né? Verdugo é carrasco, é assim. Verdugos cruéis. Falei, meu Deus, ele pegou pesado com a gente dessa vez, hein? antigo, hein, doutor Ben? E esse livro é da década de 40. Nossa. Não é de ontem, né? É da década de 40, que ele está dizendo assim: olha, a nossa inteligência tão fértil na descoberta de tantos avanços tecnológicos já teria condições de encontrar proteína para a sua alimentação sem recorrer às indústrias da morte. E continua, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, somos verdugos cruéis. Aff, Maria, ele pegou bem pesado mesmo, né? É. Bom, então, Luiz, a gente vai falando. Olha, eu já posso adiantar o seguinte, olha, em relação à primeira peneira de Sócrates, né? Quando a gente fala tudo isso dos animais, a gente faz criação industrial de animais para abate e consumo, não é? A gente não respeita a vida dos animais, não respeita a capacidade de sofrimento deles. Em relação à primeira peneira de Sócrates, que é da verdade, essa pergunta que você fez aí está muito boa, né? Os animais precisam se alimentar da carne dos animais, é verdade isso? Qual é a resposta, hein, Luiz? Não. Não. Então, meus amigos, esse assunto que a gente cuidou hoje aqui no programa, então o ser humano precisa se alimentar da carne dos animais, precisa criar os animais industrialmente para abate e consumo. Isso é verdade? Não. Então, esse assunto, do ponto de vista ético e nutricional, não passa pela primeira peneira de Sócrates, né, que é a peneira da verdade. Não. Então, isso é um mito, é um costume aqui no Ocidente que nós mantivemos como se fosse uma verdade, mas não é, né? Então, a gente já sabe. É preciso a gente se alimentar da carne dos animais? Não. Isso é um mito. Nós precisamos, sim, nos alimentarmos dos aminoácidos, que foram moléculas conhecidas só agora no século XX e que existem nos vegetais, nas algas, nas leveduras, e que são as moléculas formadoras de proteína. Então, a gente pode pular essa coisa de comer os animais e ir direto nas fontes primárias, né? Dos aminoácidos, que são vegetais, tem bactérias que têm esses aminoácidos, tem leveduras e as algas. Eu andei conversando com um amigo meu que é biólogo espírita. Nossa, ele falou, contou cada coisa das algas. Luiz, você sabia que existem nos mares, em alguns mares, florestas de algas? Sim. Florestas. No Mar do Caribe tem uma floresta de algas, não algas monocelulares, filamentosas, algumas com metros e metros de comprimento. E ali não só é uma fonte muito rica de proteína, como também elas fabricam oxigênio, que rivaliza até com o oxigênio produzido pela floresta amazônica. Algas, que a doutora está Algas, falando, algas, é tem, aquelas algas, plantas altas, não algas de lixos e tem algas, né, doutora Ivênia, que ela se junta junto com, às vezes as pessoas jogam latas, jogam não sei o quê, tem uma alga diferente, né, doutora Ô Ivênia? Luiz, mas é assim, as algas, é claro que a gente não vai pegar alga nem lixo, né, que foram É. cultivadas em lixo, mas E as algas dos mares, nossa, é uma fonte de alimento. Esse mar de algas no Caribe chama-se Mar dos Sargassos. ah, Nossa, é uma coisa imensa, Mar dos imensa. Mar Sargassos. dos Sargassos, é ele que me contou, esse meu amigo chamado Antônio Carlos. Ele é biólogo e espírita. Ele me contou coisas extraordinárias das algas. Ah, não, Aliás, não é o Antônio Carlos que faz o programa aqui, Algas Marinhas? Acho que é o. não, Não. não, não é ele, não, não. Ah, tá. Eu também Acho que quero é ir para o coincidência. Caribe. Como que eu faço para ir lá para o Caribe, doutor?
quero ir lá para o Caribe também. Aliás, hoje pela manhã, saíram aqui da minha casa às 3 horas da manhã, uma das minhas filhas, o marido e uma filha que está comemorando 15 anos, e foram lá para o Caribe para fazer uma viagem comemorativa dos 15 anos dela, né? Mas é uma viagem, não é só turismo, é uma viagem cultural também, que eles têm uma porção de programação para conhecer umas coisas lá, né? O Ano Novo vai ficar todo mundo para lá, Natal? Todo? Não, eles vão ficar, acho que 8 dias e já voltam. Vai passar o Natal aqui com a gente. Bom, ô Luiz, eu estou vendo que o nosso tempo acabou, né? Eu vou mandar um abraço para Terezinha de Guarulhos. Para todo mundo, para Terezinha, para Ângela, para Eliette, para para Eliette, todo mundo que está por aí, viu? para São Paulo, para Itanhaém. Para todo mundo aí que Tá está nos todo ouvindo. aí. É porque, Luiz, se não tivesse essas pessoas do lado de lá da câmera e do microfone, não teria programa, né? Justamente. Gente, nós vamos estar colocando como a primeira parte do vídeo, a doutora Ivênia deu um breakout. Então vai ter duas partes esse vídeo, esse programa no YouTube. Primeira e segunda parte. E também terá a primeira e segunda parte do tema. A segunda parte vai ser... Eu estou anotando aqui no meu caderno, porque eu anoto aqui tanto esse aqui quanto o programa da Rádio Boa Nova, onde eu parei, né? Então a segunda parte do tema será terça-feira que vem, se der tudo certo, né, doutor? Não, lá vai dar certo, sim. Então você colocou o tema, como é que é aí que você pôs? O tema é o seguinte, eu analisando pelo que a senhora está falando, o ser humano, já curto e grosso, né? O ser humano não precisa da carne dos animais. Não precisa, tá certo. Se alimentar, né? Eu coloco logo a carne aqui já para, né, ser curto e grosso já, viu? Se alimentar dos animais. Porque também, né, doutor Ivênia, aí a pessoa vai pensar, não posso comer peixe? Olha, peixe também é animal, né? Agora a gente tem um critério, assim, é claro que é um critério de leitura subjetiva, né? Mas é assim, você considerar um nível de consciência do animal. Então você admite que com o nível de consciência de um peixe é bem mais baixo, é bem menor do que o nível de consciência de um mamífero, não é? De um bovino, de um suíno. Então você fala assim, bom, então considerando esse critério, eu vou parar primeiro de comer mamífero, bovino e porco. Depois você para de comer frango. Depois você vai indo. Então você vai por aí que dá certo. É por aí, né, doutor Oliveira? Bom, doutor Oliveira, tem uma mensagem aí para a senhora, não desliga, que eu vou falar com a senhora. Tá bom. Tem alguma mensagem, alguma coisa, não? Tenho, quero desejar aí que o pessoal se prepare para o Natal, fraternalmente, e é claro que o Papai Noel chama atenção para a gente comprar um presentinho para o amigo secreto, né? Mas não podemos nos esquecer do verdadeiro aniversariante do dia, que é Jesus, né? Que às vezes o Papai Noel rouba a cena de Jesus, não é? E lembrar também que Jesus nasceu num estábulo cercado de animais. Será que isso não tem nenhuma simbologia para a gente? Não tem nenhum significado? Né? Jesus é um só, Papai Noel é fictício. Tá bom, gente. Então até mais, um abração, viu? Semana que vem a gente continua. Tá, peraí, só um minutinho. Tá bom. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Vem pra família Web Rádio, você também.